todo mundo, né? Minha apresentação eu vou começar falando então do background, e aí o contexto do meu doutorado, né? Por que que eu escolhi fazer esse tema. E os 3 principais papers da minha tese são as oportunidades e desafios, avaliação técnico-econômica, avaliação especializada. E aí eu termino com umas mensagens importantes e sugestões para trabalhos futuros, né? Para quem está vindo aí. Bom, então, como background, eu resolvi fazer uma linha do tempo para ajudar a seguir, né? Eu começo, então, em 2015, quando eu me formei tecnóloga em biocombustíveis na Faculdade de Tecnologia de Piracicaba. Peraí, Depois, Nadia, em 2017... calma. Você é de onde? Conta sua história direito aí. Ah, tá bom, então vamos voltar mais um pouco. Naturalmente, eu sou de São Bernardo do Campo, mas eu fui criada em Piracicaba, então fiz a faculdade lá também. Fiquei em Piracicaba a maior parte do tempo, depois fui fazer meu mestrado em Campinas, trabalhei ali também, e agora eu estou aqui na Noruega. Eu estou trabalhando aqui na Universidade de Noruega de Ciência e Tecnologia, então eu estou um pouquinho longe de casa. Mas tá certo. Então, bom, 2015, terminei minha graduação. 2017 eu fui para a Unicamp, né, como eu acabei de comentar, fui fazer meu mestrado em engenharia agrícola lá na FEAGRE. Foi aí onde eu comecei mais a minha carreira, vamos chamar, né, de acadêmica, científica. Em 2018, eu entrei, então, no programa de bioenergia, né, esse programa, com o meu doutorado acontecendo na Unicamp. E em 2018 também foi uma data muito importante, eu comecei a trabalhar no Laboratório Nacional de Biorrenováveis, né, dentro que compõe o CNPEM. Nesses 4 anos de doutorado e trabalhando no LNBR, aconteceram muitas coisas, eu participei de vários projetos, foi muito enriquecedor. Trabalhei, por exemplo, no projeto Sucre, que já terminou, no TESC 39, do IA Bioenergy, no projeto BioVelho, que tem o parceiro Bicu aqui da Europa, no Canapecuária, e tocando o meu doutorado junto, então foi um pouco puxado. Mas hoje eu vou focar mais nessa jornada, né, do doutorado. Bom, em 2018, no meu primeiro ano de doutorado, eu participei de 2 programas de verão, 2 Summer Schools. Um do programa que chama BBW Forwards, que é mais ou menos a ideia da bioenergia, nosso programa de bioenergia, mas é um programa que chama Bioeconomia, do estado de Baden-Württemberg, da Alemanha, integrando também várias universidades daquele estado, e foi uma iniciativa para aumentar, né, engrandecer, enriquecer os profissionais na área de bioeconomia. E eu participei, teve uma turma em 2017 daqui, da Bioenergia, que também foi. Eu fui em 2018, acho que em 2019 foi o último. Esse programa ele teve um tempo determinado, então ele não admite mais novos alunos. Também participei do BESS Summer School, que foi também na Alemanha, que é uma iniciativa da União Europeia para ter um network de bioeconomia, mas também o que eu participei foi o último. Aqui algumas fotinhas, a equipe brasileira, então eu estou aqui no BBW Forwards, e depois aqui do BESS, na Universidade de Hohenheim, na Alemanha, eu estou aqui, ó, foi uma visita para uma fazenda de suínos que produzia biogás, então a gente foi lá visitar, conhecer, foi bem bacana. Em 2019 eu fui para outro Summer School, chamado CDLINK, é da comunidade dos Integrated Assessment Models, então IAMC. Esse projeto foi muito interessante, foi quando eu comecei a me inserir nessa jornada aí dos Integrated Assessment Models, nessa comunidade. Ele aconteceu lá em Veneza, então foi bem, bem interessante participar. Felizmente também esse projeto acabou, não está tendo mais programas de verão para os doutorandos, mas enfim, foi muito bacana, uma experiência muito, muito grande. Em 2020, eu fui aceita para participar do programa de verão de jovens cientistas do IASA, mas aí tivemos pandemia. Então, aconteceu virtual, mas eu optei por tentar de novo em 2021, para ver se seria presencial, mas, de novo, foi virtual. Mas aí eu participei, né? Valeu muito a experiência, trabalhei com pesquisadores do Programa de Biodiversidade e Recursos Naturais, lá do IASA, dentro do meu doutorado, para entender a parte mais georreferenciada, de valorização de serviços ecossistêmicos, foi bem bacana.
Como eu comentei também, né, esse ano eu defendi meu doutorado, agora em janeiro bem fresco, e aí foi online de novo, ainda nos resquícios de pandemia, e logo em fevereiro eu já me mudei aqui para Trondheim, na Noruega, então essa sou eu, aqui com um pouco de neve, né, na frente do prédio principal da universidade. E, bom, é isso, mas por fim eu volto um pouco, trazendo mais algumas informações dessas participações aí. Bom, um contexto agora do meu doutorado. Por que eu escolhi, né, fazer esse tema, entender impactos climáticos e de uso da terra, da integração bioenergia e pecuária? Bom, a gente está num contexto de aumento de temperatura global, acho que não precisamos entrar muito em detalhe aqui. Uma necessidade urgente de mitigar gases de efeito estufa, por exemplo, tem os acordos de Paris, né, os países se comprometendo a mitigar cotas de gases de efeito estufa, só que ao mesmo tempo a gente tem uma demanda aumentando de alimentos e energia. Então, aquele pessoal da comunidade dos Integrated Assessment Models, os IAMs, eles fizeram os Shared Socioeconomic Pathways, que nada mais são do que narrativas de como que a sociedade poderia evoluir no futuro. Né? Eles não estão dizendo que vai ser um desses 5 caminhos, que são os 5 SSPs, mas possibilidades. E aí, esses SSPs, eles combinam desafios para adaptar e mitigar as mudanças climáticas. E, resumidamente, né, não vou entrar em muito detalhe, tem um mundo verde, né, que é o SSP1, seria tendo aí bastante energia renovável, por exemplo. Um SSP3, que é o oposto, ele é totalmente fóssil. Um no meio do caminho, né? Um SSP4, que seria países ricos com bastante energia renovável, países pobres com energia fóssil. E o último SSP, que ele seria um cenário, uma narrativa de bastante desenvolvimento socioeconômico, mais baseado em fóssil. Então, ele precisa mitigar bastante gases de efeito estufa para se manter nas metas. E, bom, nesse contexto é necessário, então, ter algumas formas de mitigar gases de efeito estufa, e as formas de mitigar através do uso da terra, elas são bastante prometidas, por exemplo, nos relatórios do IPCC, a bioenergia, reflorestamento, então esses land-based options, eles são bastante importantes. Só que se a gente está falando que vai atender um monte de meta e ainda tem que atender demanda de alimentos futura, vai acontecer uma pressão muito grande nos recursos naturais, principalmente terra. Então, a gente precisaria achar formas de otimizar o uso da terra. E, dentro disso, modelos alternativos de produção que façam uso sustentável dos recursos naturais. E é aqui que se insere o meu doutorado. Esse modelo não fui eu que criei, o que eu fiz no meu doutorado foi avaliar esse sistema, que eu nomeei de BLI, para ficar um pouco mais fácil, seria Bioenergy Livestock Integration, que, de forma resumida, o que é? Usar a área de pastagem para expandir culturas bioenergéticas, no caso cana, soja e milho, que é o que eu avaliei no doutorado, e usar os coprodutos da produção dos biocombustíveis como ração animal. Então, intensificar o pasto para liberar área para a bioenergia. E isso é muito interessante para o Brasil, né? O Brasil está no Acordo de Paris. O Brasil também tem o RenovaBio, então a gente está aí comprometido a mitigar gases de efeito estufa, principalmente no setor do transporte. O país já tem uma produção enorme de pecuária e bioenergia, então já está bastante consolidado. A gente tem uma área gigantesca de pastagem, então mais ou menos 20% da área total. Então, o país tem um potencial bastante considerável para ter essa intensificação sustentável aí da bioenergia e da pecuária. E aí, o que eu tentei pesquisar, né, o que eu tentei entender de forma geral, são os impactos climáticos e uso da terra, mas essa pergunta principal foi dividida em 3. Primeiro, que foi abordado no primeiro paper, quais são as oportunidades, os desafios, os potenciais locais para aplicar esses sistemas no Brasil. Quais seriam os impactos econômicos e ambientais desses sistemas integrados? E, por fim, uma avaliação espacializada ou georreferenciada, né? E o quanto que expandir esses sistemas no Brasil, quanto conseguiria atender de demandas futuras de etanol, lá daqueles SSPs, e targets de mitigação de gases de efeito estufa. Vão ter vários QR Codes na apresentação, que eu acho que é uma forma mais fácil de conseguir acessar o conteúdo, né, em vez de colocar o link. Então, o primeiro paper foi publicado ano passado, a gente explorou essas oportunidades e desafios, e de forma
breve, eu avaliei, então, quais seriam os potenciais de mitigar gases de efeito estufa e de liberar área de sistemas integrados já existentes no Brasil, que tem literatura, e geralmente a literatura é baseada em casos reais. E aí, de forma geral, quando a gente inclui a cana no sistema cana, pecuária e, então, o milho, reduz, comparado com a cana, reduz o potencial de mitigar os gases de efeito estufa e de liberar a área, porque a cana tem uma produtividade maior, tanto da biomassa quanto do etanol. O portfólio dessas usinas integradas, eles vão aumentar quanto mais inclui culturas, destacando o milho, que tem o potencial dos coprodutos. A viabilidade econômica, na literatura, todos os sistemas BLI, né, os sistemas integrados, eles tiveram viabilidade econômica. E da parte social, não tem muita informação, não tem muito estudo ainda, mas dos poucos que tem, os sistemas integrados, eles são viáveis quando a gente está falando de valor de produção, PIB, geração de emprego. Por outro lado, tem muitos desafios nesses sistemas. Por exemplo, a complexidade operacional aumenta quanto mais integrado o sistema é. Se a sua cana-pecuária é complexo, cana-pecuária milho mais complexo ainda, cana-pecuária milho soja mais ainda. E aí, se a gente está falando de usinas existentes para adaptá-las para produzir ração, então a gente tem investimentos adicionais. Quanto mais integrado, mais desafio. As barreiras de conhecimento é a mesma ideia, quanto mais integrado, mais desafios. E é necessário ter incentivos, né? Apesar das plantas de milho já estarem acontecendo no Brasil, as flex também, o sistema integrado por si só, ele precisa de ter uma faísca, né, de ajuda. Uma segunda coisa que a gente fez nesse paper foi avaliar algumas culturas alternativas que poderiam ser incluídas na integração, já que grande parte do pasto, a área de pasto do Brasil, elas podem estar degradadas ou estar em áreas de baixa qualidade para produzir cana, soja e milho. Então, considerando a tolerância para seca, ou para esses solos de baixa qualidade, potencial para produzir biocombustíveis e ração animal, ou então somente como energia adicional para o sistema. E aí a gente avaliou a macaúba, que não acontece ainda essa integração, mas teria um potencial, usando, por exemplo, a polpa da macaúba como ração animal. Cana-energia, usando o bagaço, assim como a cana convencional, o sorgo, tanto os grãos quanto o bagaço. E o eucalipto, ele seria possível usar como potencial adicional de energia para estender a operação de milho, por exemplo, na entre-safra. E, por fim, nesse paper, usando os dados disponíveis do IBGE, de produção dessas três culturas, cana, milho, soja, e de pecuária por município, plotando isso no ArcGIS para ter isso, né, visualizado no mapa, classificando cada município se ele teria só cana, milho e pecuária, só cana, pecuária, cana, milho, pecuária, soja, e fazendo uma classificação, um corte. O número se tivesse abaixo da média da produção brasileira daquela cultura, eu tirei desse mapa para descontar. Vamos supor, um município que tenha 10 cabeças de gado, ele não entra nessa classificação. E aí tem esse mapa bastante colorido, destacando aqui os pontos com esse verde bandeira, que seriam os municípios, as regiões do Brasil, onde já existe cana, pecuária, milho e soja sendo produzidos. Então, esses municípios eles já têm um know-how dessas culturas, bastaria, como se fosse simples, né, implementar a integração. E destacando aqui o laranja claro, que seriam as áreas onde tem potencial para cana e pecuária, destacando aqui o oeste de São Paulo, o sulzinho de Minas Gerais, a pontinha aqui de Minas. Bom, isso foi esse primeiro paper, né, que está publicado. Como mensagens principais, as culturas alternativas elas podem ser uma solução para a expansão dos BLI no Brasil. Ainda dá para explorar bastante coisa, tem bastante espaço. Está faltando, de forma geral, na literatura, dados quantitativos, técnico-econômicos e ambientais, explorar mais isso, que vão além de emissões de gases de efeito estufa. Então, geralmente, o ambiental são emissões de gases de efeito estufa e não os outros impactos. E 6 estados do Centro-Sul, eles teriam esse potencial de expandir BLI, considerando que já é onde mais produz soja, milho e pecuária e cana. Bom, passando para o próximo paper, que ele foi publicado recentemente, a gente avaliou
com mais detalhe, então, a parte técnico-econômica e ambiental da integração. Foram avaliados vários cenários, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas a ideia é, os sistemas não integrados, eles têm a área de pasto e a área de produção de biomassa, e os sistemas integrados, eles têm a área de pasto que se transforma em área de biomassa. Então, a área total do não integrado, ela é o dobro do sistema integrado. A área de confinamento é desprezível, é bem baixa, mas, então, o gado ele vai para o confinamento, ele não fica mais em pasto. E eu avaliei, então, essas 3 culturas, cana, milho e soja, sempre coloco, então, cana mais milho, cana, milho e soja, ou só cana. E aí, todos os meus cenários, eu considerei biodigestão de vinhaça para gerar eletricidade, e eletricidade também do bagaço e cana-de-açúcar e palha, como acontece no centro-sul do Brasil. Todos esses cenários, eles consideram, quando tem integração, que o esterco do gado ele vai ser aplicado no campo, substituindo ureia mineral. Então, a integração não é só o uso da ração. A usina de cana, geralmente, ela é a principal, ela que vai prover energia para as plantas de milho e soja. A planta de soja, ela opera junto com a usina de cana, a de milho opera na entre-safra da cana. Então, eu não considerei full milho no meu doutorado. A levedura de sangria, ela é usada como ração animal. E o etanol, o álcool usado na transesterificação é o etanol e não o etanol. Eu adaptei a biorefinaria virtual, que é do LNBR, para ter essa inclusão da pecuária. Então, foi assim que eu avaliei os meus sistemas, com modelagem e simulação. E gerei os inventários para fazer avaliação de ciclo de vida e avaliação técnico-econômica. De forma geral, a minha CV, como é um sistema muito integrado, muito complexo, eu fiz uma subdivisão de sistema, que nada mais é do que considerar que a usina de cana é um sistema, a usina de milho é outro sistema, a usina de soja é outro sistema, e a pecuária é outro sistema. E com intermediários, esses produtos que transitam entre esses subsistemas, eles carregam emissões alocadas energeticamente, que é como manda a norma do RenovaBio, né, fazer alocação energética. Quando eu falei de emissões evitadas, que eu vou mostrar o gráfico, a figura no próximo slide, é considerando o biocombustível substituindo o seu equivalente fóssil, mas eu também considerei o que o RenovaBio não considera, que é a eletricidade de cana substituindo o gás natural, e a carne, que não entra. Então, a carne do pasto, a carne do sistema integrado, substituindo carne de pasto. Aí, para avaliação econômica, a gente fez uma avaliação vertical, considerando que cana e pecuária são... bioenergia e pecuária são o mesmo sistema. Maria, desculpe te interromper. O gado, você conseguiu fazer o ACV do gado de pasto em relação ao gado confinado nesse sistema? Sim. Tá bom, ok. Sim. Isso. E... Depois eu vou te perguntar mais, no final, para não te atrapalhar. Tá bom. Mas eu quero saber mais sobre isso aí. Vamos. Tá certo. E, bom, as receitas eu considerei só como o RenovaBio também manda, né, com as receitas de CBio sendo gerado com os biocombustíveis e não com esse gás natural, eletricidade de gás natural e essa carne, mas mostro como que é o potencial se isso fosse incluído. E uma coisa muito interessante é que eu apliquei uma metodologia de considerar a CV, as categorias de impacto da CV, para monitorar as novas tecnologias de acordo com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, né, os Sustainable Development Goals das Nações Unidas. Essa metodologia de usar a CV para monitorar ODS começou com o Otávio, e depois a gente aplicou para um paper que também foi publicado recentemente, considerando a CV ambiental e social, towards esses ODS, e eu também apliquei isso para esses sistemas integrados do doutorado. Então, resultado desse paper, resultado principal, quando a gente fala em emissões evitadas por unidade diária sendo usada, o cenário que tem só cana, que é esse sugar feed aqui, ele apresentou o melhor potencial, que é aquela ideia que a canola tem uma produtividade maior do que o milho, quando a gente está falando em unidade diária para produzir etanol. E o econômico, a gente considerou valor presente líquido, que é o NPV aqui no eixo Y,
por investimento, porque os cenários eles tinham tamanhos diferentes, então para comparar bem, a gente considerou essa métrica, e a gente tem aqui nas barras o retorno do investimento. E aí, como resposta, os cenários de usina flex, então esse corn feed é cana mais milho na entre-safra, e o cenário cana-milho na entre-safra mais biodiesel, eles apresentaram as melhores viabilidades econômicas. Então, aqui já fica tem uma diferença, né? Do ponto de vista ambiental, só pecuária e cana é o melhor, e do ponto de vista econômico, mais biomassas foi mais interessante. Para os ODS, aquela metodologia que eu comentei, para o ODS 2, a gente usou acidificação terrestre como indicador para monitorar. Para o ODS 3, a formação de material particulado. O ODS 6, eutrofização de freshwater. O ODS 7, né, produção de energia limpa, foi o uso de energia fóssil para produzir o etanol de cana-de-açúcar. Para o ODS 11, foi a formação de ozônio, impactando na saúde humana. O ODS 12 foi o uso de minerais. O ODS 13, que são as mudanças climáticas, foi o global warming. O ODS 14 foi a eutrofização marinha. E, por fim, o 15, que seria a vida terrestre, a gente considerou o uso da terra para cada um desses sistemas. E, como resultado dos 9 ODS avaliados, a integração foi melhor, né? O BLI, que é aqui o azul, foi melhor em 8. Somente aqui no ODS 14, que teve um impacto um pouquinho maior. Então, teve uma eutrofização marinha um pouquinho maior, principalmente porque as emissões de nitrogênio do esterco aplicado no solo, elas foram um pouco maiores do que as da ureia mineral. Naria, desculpe, confirma só para mim. O cenário do convencional é uma usina de cana? Isso, são as usinas equivalentes, mas sem a integração. Então, a usina cana produz lá o seu etanol e a pecuária em pasto. E o BLI seria a usina produzindo ração e a pecuária devolvendo o esterco para ser usado no campo da cana. Perfeito. E a gente fez essa mesma aplicação da ACV para o ODS para a pecuária, mas a pecuária integrada ela teve um trade-off, então aumentou um pouco alguns impactos, como por exemplo no ODS 6, no ODS 12, um pouco não, aumentou bastante, por conta dessa produção intensificada dos insumos da ração. Então, teve aqui um trade-off. Mas, de forma geral, todos os sistemas eles apresentaram viabilidade econômica e ambiental, dando destaque para a viabilidade técnica e econômica, porque produzir o gado em confinamento foi mais barato do que produzir no pasto, considerando que esse confinamento está bem pertinho, né, da usina. Diminuiu emissões de gás de efeito estufa. O etanol de cana ele apresentou melhores contribuições para os ODS do que o etanol sem integração, mas teve esses trade-offs que eu acabei de comentar para a pecuária. As emissões evitadas que poderiam acontecer da eletricidade de cana substituindo gás natural e a carne integrada substituindo carne convencional, poderia aumentar a geração de CBIOs, né, do ponto de vista da bioenergia, mas, de forma geral, os impactos da sustentabilidade da bioenergia dependem de características locais, e na sensibilidade que eu apresento no paper, deu para a gente ver que variar a produtividade da cana teve maior impacto nos resultados, então foi o que mais impactou. E as mudanças de uso da terra também, elas têm que ser consideradas de forma espacialmente explícitas, porque a gente fez uma sensibilidade considerando como que seria esse impacto de expandir a bioenergia na área de pasto, né? Mas precisa de uma quantidade de informação muito maior para poder responder com precisão, senão a gente fica só em estimativas e não tem uma resposta correta. E aí, como principal passo seguinte, né, da minha tese, depois que foi feito toda essa parte de avaliação técnica, econômica e ambiental, seria fazer avaliação espacialmente explícita, que seria, então, o terceiro e último paper da tese.
E aí aqui, spoiler alert, não está publicado, estou em fase final para a submissão desse paper, então eu vou passar brevemente, mas trazer mais o porquê disso. Como eu comentei lá atrás, tem essas demandas aumentando, então específico para a demanda de etanol no Brasil, geralmente os modelos integrados que fazem esses cálculos, eles não consideram sistemas integrados, eles eles consideram mais etanol de segunda geração ou bioenergy bioenergy com captura e estoque de carbono. E, bom, precisa de mais estudos que sejam bottom-up também, para considerar a disponibilidade de terra, disponibilidade de biomassa, e não ficar só nessa questão da simulação desses IAMs. Bom, aí a gente usou uma publicação que faz a exploração desses SSPs que eu comentei lá atrás, são as narrativas que o futuro pode seguir. Eles modelaram especificamente para o Brasil, mas eles consideraram só os 3 SSPs, os primeiros SSPs, o 4 e o 5 não é considerado. E está aqui o QR Code para checar essa publicação com mais detalhe, quem se interessar. Bom, resumindo, 2030 e 2050 tem um volume de etanol bem grande, que para o SSP1, por exemplo, que considera esse cenário futuro com bastante energia renovável, chegando aí a 70 bilhões de litros, né, mais do que o dobro do que a gente produz agora. E o SSP3, como ele considera mais energia fóssil para atender a demanda de transporte, fica aqui mais ou menos do que a gente já está produzindo e até diminuir em 2050. Tá, mas aí o que aconteceu? Olhando essas demandas, a gente pensou, né, tá, e qual que é o potencial, se a gente considerar a expansão desses sistemas integrados para atender essas demandas futuras, e onde que isso deveria acontecer, onde que deveria expandir. Então, a gente aplicou uma metodologia muito interessante, que foi desenvolvida junto com o pessoal da LNBR, que foi considerar que os sistemas integrados eles só poderiam expandir em área de pasto, dentro do zoneamento agroecológico de cana-de-açúcar. Além disso, a gente excluiu áreas de biomas, do Pantanal e Amazônia, e excluiu áreas de biodiversidade, de hotspot de biodiversidade. Isso foi feito pela Thaís e o pessoal, e o paper está aqui também, o QR Code, para quem quiser ir ver com mais detalhes. Infelizmente, eu não vou ter tempo de entrar com muita informação. Bom, mas essa primeira parte, então, teve avaliação disponível, avaliação para entender quanto que tinha de área disponível, e aí eu comecei a adaptar a biorefinaria virtual para ela responder não mais a nível de processo, a nível de usina, mas sim a nível de avaliação georreferenciada, considerando que cada área no mapa teria ali uma usina. E para isso, eu usei o modelo, o CAT, que também é do LNBR, para modelar a área a produção de cana-de-açúcar. Na verdade, não fui eu que fiz, eu usei esses dados, né? Também as taxas específicas de recolhimento de palha, é o produto do Sucre, o paper também tá aqui. E aí, então, com esses dados, né, eu fiz essa simulação, essa adaptação da BV para responder numa superfície ali, como que seriam esses impactos. E aí, por fim, tendo a produção, as emissões evitadas e as receitas, eu plotei tudo isso no ArcGIS para a gente ter as respostas. Além disso, retomando, né, para entender um pouco melhor o resultado, essa avaliação espacialmente explícita tem várias restrições, mas basicamente considera, então, cada parte ali no mapa, como eu comentei, como se fosse uma biorefinaria. Eu usei os cenários daquele paper anterior, os cenários integrados, então cana-pecuária, cana-milho-pecuária, cana-milho, soja-pecuária, e cada ponto, cada usina potencial tem uma taxa de recolhimento de palha diferente, tem uma área de pasto do ZAI diferente, tem uma produtividade de cana diferente, e isso gera uma complexidade no sistema, tem várias interatividades, porque tem várias restrições. Então, só dá para ter um tamanho ali de planta de milho e soja baseado no quanto tem de biomassa disponível para operar essa planta durante a safra ou entre safra da cana. E aí, um pouco mais técnico, né? Uma restrição de limite, que a planta de milho não pode operar mais que 130 dias na safra, porque a gente está falando de flex.
Mas duas restrições muito importantes é que todas as biomassas têm que ser produzidas dentro dessa área disponível que foi calculada. Não pode ter displacement, né? Não pode ter deslocamento de produção e usar a área de algum que seja externa. Então, isso significa que se expandiu 1 hectare de cultura, tem que alimentar uma cabeça de gado, porque eu considerei uma cabeça de gado por hectare como taxa de lotação. E aí o resultado ele fica mais ou menos assim, né? Então, aqui nesse caso, as áreas mais escuras é um vermelho mais vivo, seria onde tem o potencial de produzir mais biocombustíveis comparado com esse amarelo claro. E esse primeiro mapa é para aquele cenário só cana-pecuária. Cana-pecuária milho, como a gente tem uma área limitada, não pode expandir além, então diminui um pouco a produção de biocombustíveis, porque tem que produzir cana e milho dentro dessa mesma área. E aí soja aumenta um pouco a produção dos biocombustíveis, porque tem o biodiesel sendo produzido. E essa área, né, todos esses quadradinhos aqui, eles somam 16 milhões de hectares, que são aquela área de pasto dentro do ZAI, tirando biodiversidade, tirando os biomas. Então, assim, é uma quantidade bastante grande. E aí eu fiz isso também para emissões de gases de efeito estufa. Então, cada quadradinho no mapa vai ter um impacto, vai ter uma emissão associada a ele e vai ter uma receita. Mas fica para os próximos capítulos, quando o paper for publicado. E, de forma geral, eu sei que eu não apresentei números, mas, bom, o Brasil tem um potencial gigante para atender as demandas futuras. Então, pensa ali que são 16 milhões de hectares a mais que a gente teria para produzir biocombustíveis. Então, dá para chegar lá naqueles 70 bilhões de litros que o SSP1 fala para 2050, e daria até para exportar. E tudo isso sem expandir em hotspot de biodiversidade, sem expandir no Pantanal e na Amazônia. Tem um potencial gigante para contribuir para os targets de mitigação de gases de efeito estufa, e isso esses 16 milhões de hectares, apesar de ser muito, é bem conservador. Tem muitos estudos falando aí que dá para expandir em muitas outras áreas. O próprio ZAI, né, ele tem ainda a área de culturas ali dentro. Só que nesse contexto... Naria, desculpa, Oi. mas você considerou só o Centro-Oeste, não é isso? Isso, só Paraná, o Centro-Oeste. Minas, São Paulo. Os 6 estados ali onde tem produção, isso. Perfeito. E só que dessa forma que eu restringi para não acontecer deslocamento de áreas, quando a gente inclui o milho, acaba diminuindo a produção para aquele quadradinho ali. Então, quando eu mostrei a nível de processo, incluir o milho e a soja é muito interessante, melhora a viabilidade econômica da usina, mas se a gente está limitando a área, então incluir o milho não foi a melhor solução. E isso aconteceu também, né? O milho não foi a melhor solução porque alguns quadradinhos eles não tinham disponibilidade suficiente de material lignocelulósico, bagaço e palha para operar. Lembrando que eu considerei a disponibilidade de palha espacialmente explícita, que é um produto do sucre, que é bastante interessante. Mas esse estudo eu foquei mais na bioenergia, então a pecuária tem considerações mais genéricas, né? Então, uma cabeça de gado por hectare não está espacialmente explícito. Bom, e chegando ao final da minha apresentação, eu já falei bastante, de forma geral, os modelos integrados, esse sistema integrado é bem interessante como uma alternativa para atender as demandas futuras e mitigar gases de efeito estufa de uma forma sustentável. O oeste de São Paulo, o oeste de Mato Grosso do Sul e do meio para baixo de Goiás são áreas interessantes para considerar essa expansão. Acho que, de uma forma geral, o meu doutorado contribui para fazer políticas públicas, já que as principais barreiras para implementar mais amplamente esses sistemas é a complexidade dele e a necessidade de incentivos. Esses sistemas avançados integrados, eles geralmente não são considerados nesses modelos de projeção dos IAMs, né, os Integrated Assessment Models, e a integração ela é uma alternativa para o uso da terra. Então, eu falo em integração e não em competição. E aí, professor, quando eu fiz a minha primeira apresentação, você falou bastante sobre quem que era o cliente
do meu doutorado, né? Para quem que estava sendo feito. Então, acho que, bom, tem muita gente. O RenovaBio poderia ser um cliente, dá para incluir esses sistemas integrados, ajudando aí a pegada de carbono dos biocombustíveis. Dá para contribuir com os acordos de Paris, com o potencial gigantesco de mitigação dos gases de efeito estufa, políticas públicas, também contribuir para essa comunidade científica que faz essa modelagem dos Integrated Assessment Models, o IPCC se baseia nesses resultados desses modelos, e também alguns institutos, né, de produção de alimentos e energia, por exemplo, o IEA, Bioenergy, a FAO, né, isso já mirando bem alto. E aí, por fim, esse trabalho, bom, eu não avaliei tudo que tinha para avaliar, ainda tem bastante coisa, é um trabalho em construção, então tem vários tijolinhos, dá para ainda maximizar bastante as sinergias desses sistemas integrados, considerar, por exemplo, codigestão de vinhaça e esterco, fazer avaliação espacialmente explícita de outros componentes, principalmente da pecuária, considerar estoque de carbono no solo para fazer essas mudanças de uso da terra, considerar outros sistemas de pecuária, ciclo completo, pecuária de leite, considerar como que fala isso? Esqueci a palavra. Recuperação de pastagens, em vez de considerar somente o confinamento, então considerar intensificar a pecuária, a inclusão daquelas culturas alternativas, fazer avaliação social de biodiversidade, e otimizar esse sistema. E eu acho que, de certa forma, o temático cana-pecuária, sob a coordenação do Bonomi, vai responder mais perguntas aqui que eu não consegui, né? Tem um limitante aí de tempo, braço, enfim. Então, são várias coisinhas. E aí, bom, era isso que eu tinha para apresentar, mas eu trouxe também alguns outros QR Codes aqui, eu comentei lá no primeiro slide que eu ia voltar para isso. O programa de verão do IASA, todo outubro eles abrem as inscrições, então para os doutorandos do programa que tiverem interesse, dá uma olhada lá, é bem bacana a participação, 3 meses agora do verão, junho, julho e agosto, e esse ano está sendo presencial, por exemplo, então, né, eu perdi a oportunidade. Tem aqui também o QR Code do programa de Ecologia Industrial aqui da universidade, o meu ResearchGate, meu LinkedIn para quem quiser me adicionar. E é isso, obrigada. Tá. Nari, excelente. TAC, obrigado. Norueguês, a única palavra que eu sei falar. Eu vou aproveitar que a gente tem um tempinho. Eu vou te pedir para voltar naquele slide onde você tem a figura do sistema. Lá no começo. Lá do começo. Joia. E depois eu vou pedir para você ir para aquele mapa que você acabou de passar aí, tá? Tá. Peraí, eu coloquei tanta animação agora. Mas é bom que... peraí. A gente vai voltar para aquele cenário também, tá? Tá. Mas primeiro eu queria ver o... Tá chegando. Isso. Aqui. Vamos lá. Primeiro, no não integrado, a gente tem, digamos assim, uma usina de cana vizinha de uma propriedade que produz gado. É isso? Do não integrado? É. Eu não cheguei a especificar o local, mas seriam esse sistema, o gado em pasto e uma usina. Eles são o modelo de referência para quando eu integro os dois. Ou seja, você tem uma determinada área de pasto que pega só gado e uma determinada área onde se planta cana para uma usina típica de etanol, que produz também bioenergia, não é isso? Que exporta eletricidade. Isso. Tá. Mas que não produz biogás. Eu considerei também o biogás. O biogás ele entra na biodigestão da vinhaça, tanto para o sistema integrado quanto para o não integrado. Então você tem vinhaça e torta, provavelmente, ou não? Isso, mas não esterco. Isso. Mas não esterco. Quer dizer, tá bom, entendi. Então, deixa eu ir devagar nisso aqui, sabe? Porque é muito importante. Porque a única coisa que a gente não consegue inventar é terra, né? A terra está dada.
Tá lá. Então, e a gente tem que adensar essas culturas até para você conseguir manter a biodiversidade, né? Hoje em dia eu vejo claramente que o que a gente tem que fazer realmente é, se você tem uma área de 100, usar 60 adensado e recompor pelo menos os 40, né? Uhum. Que é o que dá para fazer por aí. Então, de novo, Dani, você considera uma cabeça por hectare, é isso? Isso, Em um pasto isso, normal. isso. Que é mais ou menos a média brasileira Eu de, sei que é de taxa ridículo, de... né? Que É, como diz o Cortês, é o gado mais solitário do mundo. É uma loucura isso aí. Então, beleza, vamos lá. Agora, quando você integra, esse seu gado fica confinado, não é isso? isso. Tem a possibilidade de só deixar a pastagem mais intensificada e suplementar esse pasto com ração, mas no meu doutorado eu considerei o extremo da integração, que seria colocar essas cabeças de gado direto no confinamento. Quando você faz o confinamento, como é que fica a relação de gado por hectare? Ou porque você está considerando que todo o alimento do gado vai ser produzido nessa área ou ele virá de fora? Ele tem que ser produzido na área. Então, a ração ela tem os subprodutos da bioenergia, né, dos biocombustíveis, mas também tem um pouquinho ali de grão de milho, de farelo de soja, que, por exemplo, no cenário cana e pecuária, que ainda não tem a usina de milho e a usina de biodiesel, essa área ela está dentro da minha integração. Então, eu Ou sempre seja, comparo. você pegou uma área onde você plantou soja e milho com o objetivo específico de alimentar o gado que você tem. Isso. E é Agora, sempre essa restrição. nesse adensamento, você fica com quantas cabeças por hectare? Dá para fazer esse cálculo? Nossa, eu não lembro. Porque a área do confinamento ela é menos de 1% da área total. Não, eu sei, eu Mas aí eu sei, eu não. sei. Não é bem a área do confinamento, mas para você alimentar esse gado, você usou uma outra área, não é isso? Então, acaba que eu acho que dá para fazer um cálculo comparativo para dizer o quanto que você conseguiu adensar nessa que eu sei perfeitamente que o gado não vai estar andando nesse Ah, tá, local, né? entendi. Sim, Dá para você ter uma estimativa disso? sim, porque para esse sistema eu considerei que esse 1 hectare total, onde estava uma cabeça, vai expandir totalmente a cultura. E aí tem que a, a, os subprodutos dessa usina nesse 1 hectare, que na verdade não é 1 hectare, né? Mas só usando figurativamente, tem que alimentar essas cabeças que estavam lá antes. Então, por exemplo, uma área de 50 mil hectares de pasto, 50 mil cabeças, cabe uma usina de 4 milhões de toneladas nesses 50 mil hectares, e os subprodutos dela têm que alimentar o gado. Perfeito. Quer dizer, você botou uma usina de 50 mil hectares, ou melhor, perfeito. Eu vou te sugerir, inclusive, na apresentação, fazer desse jeito que você está me falando agora, Uhum, que fica. Então, eu tenho aqui como é que se diz? Uma área de pasto de 50 uhum, mil hectares, onde cabem 50 mil cabeças. Eu agora isso. coloquei aí dentro uma usina de etanol. Uhum. De quantas mil toneladas? Quantos milhões de É, toneladas? 4 milhões. De Que 4 é essa milhões. ideia aqui, ó. Deixa eu passar aqui. Que Hum, é essa ideia do que eu fiz em forma de quadradinhos. Aqui, ó. Então, pronto, essa pronto. área é essa transição aqui. Essa área de pasto virou área de biomassa, quando eu estou falando integrado. E o não integrado teria duas áreas. Então, é o dobro. Quando o total uso da terra Agora eu entendi. Agora eu entendi. é o Quer dobro. dizer, vamos lá. Você tinha 50 mil hectares de pasto e você tinha 50 mil hectares de uma usina de 4 milhões de toneladas. Isso. Aí você diz, olha, não Dá para precisa produzir os dois juntos. isso, não precisa desses 100 mil hectares, Uhum. dá para produzir os dois juntos. Isso, exato. E veja bem, mesmo assim, ainda dá para fazer mais otimizações, não é isso? Sim, sim. Ainda dá para. Eu considerei os subprodutos dos biocombustíveis como ração animal e o esterco produzido no confinamento voltando para a área de cana,
Mas dá para maximizar muito mais essa integração, dá para produzir biogás com esse esterco, dá para usar outros coprodutos nessa ração, dá para considerar somente a intensificação do pasto e não totalmente converter pasto em biomassa. Dá para brincar bastante Agora, nessas o que é variedades. impressionante, e o Bonomi entrou aí, né? Bonomi, deixa eu ver, Eu não Bonomi está por consigo aqui. ver. Eu acabei de ver ele entrando aí. Bom, quer dizer, mas é uma coisa impressionante, né? Você acabou de ganhar 50 mil hectares, sem perder nada. Agora, me diga uma coisa. Quando você faz o custo, né, tanto do etanol, o custo do etanol, como da carne, não sei Uhum. se o quilo, como é que fica essa conta? Para o caso, aqui considerando as minhas restrições, os meus cenários, ficou mais viável considerar a integração do que o sistema não integrado, porque como o pasto, eu considerei um pasto extensivo, né, apesar de praticamente não ter inputs agrícolas, tem um pouquinho de corretivo, então, e é uma área muito grande, está falando de 50 mil hectares, né, com trator, levando ali um sal mineral, no mínimo. Quando a gente tem essas 50 mil cabeças em confinamento do lado da usina e com a ração saindo da usina e indo direto para o confinamento, acaba ficando mais barato, mesmo considerando a mão de obra para manter ali o confinamento, né, tem que alimentar umas 2 vezes no dia as cabeças, mas não tem mais essa área para percorrer, né, todo de pasto. E outra coisa, o valor da área atualmente no Brasil, nessa região onde você indicou, é tremenda, né? Quer dizer, se Uhum. você tivesse, eu sou um investidor, vou começar agora, porra, 50 mil hectares de área que você está economizando de partida. Uhum. Ah, tenho. Fala, amigo, pode falar. Bom, primeiro, parabéns, Nayari, porque eu achei muito interessante o seu trabalho, a evolução, aí foi seu professor lá em 2015, na FATEC, Obrigada. e aí parabéns. Quando você falou nesse Obrigada. cenário, e aí até o professor Gonçalo comentou, minha preocupação, eu sou professor de marketing aqui na Unicamp, né? Então, eu sempre me preocupei com o consumidor. E eu queria ver nessa simulação que você fez, os preços que você considerou do integrado e não integrado foram os mesmos, porque com certeza várias pesquisas que eu tenho com alunos meus de graduação, mestrado e doutorado aqui na Unicamp me mostram que atributos como a sustentabilidade pagam o sobrepreço em algumas Uhum. situações. E eu queria ver se você considerou Uhum. isso nessa sua análise, né, dessa Uhum. viabilidade, né? Tá. A única coisa que eu considerei seria as emissões evitadas gerando CBIO. E aí eu usei o valor do CBIO a média de 2020 ou de 2000, a média de 2020 que não estava tão alta igual o pico que deu agora, né, em março. Então, representou pouco. A receita com essas emissões evitadas que a integração permite, representou, acho que, 2 até 5% da receita total da usina. Mas isso considerando aquele preço do CBIO não muito alto, acho que foram uns R$ 35. Só que, por exemplo, esse ano teve esse pico de R$ 100, né? Agora em março, se eu não me engano. Então, num contexto de taxação de carbono, dá para explorar muito mais e ter uma fonte de renda muito maior com essas emissões evitadas, mas a gente precisa ter um mercado que regule isso, né? Atualmente, Sim, sim. sistemas integrados não entram no RenovaBio, por exemplo. Essa questão da carne, que eu fiz aquele carne BLI, carne convencional, né? Isso não entra no RenovaBio atualmente. Mas deveria, né? Deveria, e eu acho que essa já é uma proposta incrível, porque. Mas eu vou aí, o Cunha perguntou um negócio e eu vou insistir nessa pergunta dele. Por exemplo, Nari, o quilo da carne do sistema integrado em relação ao quilo da carne do sistema intensivo, ou melhor, do sistema extensivo, dá para ter uma noção disso? Quer dizer, para o consumidor. Nossa, eu não lembro. Para ser sincero, eu preciso puxar, eu não lembro. No paper tem, se não, acredito que está no material suplementar daquele paper 2, o Technical Economic
environmental assessment, mas de cabeça não lembro. Outra coisa muito importante, que é o seguinte, quer dizer, você tendo esse sistema integrado, porque uma usina de cana pura tem a grande desvantagem de operar 7 meses por ano, né? Esse sistema, e aí você tem que desmobilizar gente, é um negócio complicado, é uma coisa que no futuro a gente vai dizer, meu Deus, como é que a gente fez isso, né? Aqui, nesse caso, não, né? No integrado, você tem atividade o ano inteiro, você tem receita o ano inteiro. Quer dizer, aí está perguntando também, Fabrício, se quiser falar, fique à vontade. Ele está perguntando se seria só bioeletricidade, a bioenergia, né? Ou se inclui bioetanol, biodiesel, biogás, e se as receitas fazem análise econômica desses vários produtos. Sim, eu estou chamando de bioenergia porque engloba tudo. Na verdade, o principal foco são os biocombustíveis, né? Então, o etanol de cana, etanol de milho e o biodiesel de soja, dependendo do cenário, né? Que eu fui aumentando a integração até chegar a milho, cana, soja, produzindo biocombustível. Mas também tem venda de eletricidade. Só que como no meu caso eu não estou considerando biomassa de fora, quando eu coloco o milho, para operar na entre-safra da cana, ele está usando biomassa da cana-de-açúcar. Então, a exportação de eletricidade diminui para produzir o etanol de milho. Mas essa diminuição, a quantidade de etanol produzido desse milho não compensa tanto em termos de volume, economicamente compensa, mas em termos de volume, tem uma queda drástica na produção de eletricidade e a produção de etanol de milho cresce só um pouco. Relativamente pouco. Só que tem uma coisa, Nari, que eu imagino que vocês tenham considerado, eu fiquei extremamente curioso de ver esse negócio, que é o seguinte, quando você produz etanol de milho, etanol também, né? Você produz a ração animal, né? Está considerado, sim. Quando eu estou só com etanol, é que assim tem tantos detalhes para comentar dessa integração, que ficam faltando vários detalhamentos, mas quando é só cana e pecuária, tem uma quantidade pequena de milho sendo produzida dentro dessa área de integração e uma área, e a soja em rotação para produzir o farelo. Quando eu tenho o etanol de milho, tem uma troca. Em vez de usar o milho grão, se usa o DGS, que tem um potencial enorme de nutrição, que é o sistema que acontece fortemente nos Estados Unidos. Perfeito. E aí você tem o etanol de milho quase como um a mais, né? Agora você precisa da eletricidade, ou seja, esse sistema ainda dá para integrar muitas outras coisas. Você comentou o eucalipto, mas você poderia também ter a cana-energia, por exemplo, né? Sim. Sendo produzida apenas para gerar o adicional de eletricidade para você continuar a rodar, né? Durante esse período. Ou seja, agora, porque, vamos lá, eu acho que o que é maravilhoso no RenovaBio é que ele criou um sistema de comparação, né? Se você tem um produto que usa fósforo, que emite CO2, e você tem a mesma forma de gerar esse produto, né? De um outro jeito, teoricamente você pode gerar CBio. Quer dizer, eu acho que se a gente começa a gerar CBio com a carne, como você propôs aí, meu Deus do céu. E que, Nariê, você comentou aí, né? O CBio está R$100, mas um CBio equivalente na Europa está €200. Na Califórnia está $200. Então, a tendência, com isso tudo que a gente hoje sabe, quer dizer, ninguém mais tem muita dúvida de que a gente tem que reduzir o CO2 da atmosfera, ou pelo menos diminuir a aceleração, a tendência é o crédito de carbono. Então, isso que você está falando, na minha opinião, como é que se diz? É um incentivo assim, gigantesco para a gente ter a pecuária, né? Integrada ao sistema de produção de CBio. Sim. A gente tem 1 minuto, eu queria que você passasse novamente aquele mapa, por favor. Tá, deixa eu apertar aqui o... Vai clicando.
enche de animação. Complica. Mas é bom, porque a pessoa presta atenção. Senão, se você bota tudo de uma vez... Tá certinho. Aqui, ai. Deixa eu ver isso aqui. Ou seja, a gente está na região mais de maior intensidade agrícola, né, de atividade econômica do país, e você está me dizendo o seguinte, olha, nessa região eu achei 16 milhões de hectares, né, que é mais que a maioria dos países europeus, para você produzir biogás. É isso mesmo? Isso. E vale destacar que esses 16 milhões de hectares, eles estão dentro do zoneamento agroecológico de cana, com atualizações, considerando o que mudou de uso da terra, que é dentro do zoneamento agroecológico de cana e só pasto. Então, não essa expansão que eu simulei aqui, né, se ela acontecesse, seria expandir esses sistemas BLI só em área de pasto dentro do ZAI, tirando os hotspots de biodiversidade, que no ZAI original, algumas áreas elas estão em áreas de hotspot de biodiversidade. Então, aqui nesse estudo que foi fortemente feito com o pessoal do LNBR, tem essa exclusão, né? E eu deixei o QR Code das publicações para que lá está explicando num nível muito mais profundo. Aqui não daria para eu explicar tudo, eu também nem conseguiria algumas partes. Nari, sensacional, te parabenizo muito, eu acho que esse é o trabalho que a gente tem que fazer no Brasil. Você sabe que eu tinha visto esse número de 16 milhões de hectares antes, eu acho que, não me lembro, eu tinha achado relativamente pouco, mas agora eu estou vendo que é 16 milhões a mais dentro de uma área com uma atividade agrícola que já faz o Brasil ser um dos grandes celeiros do mundo, né? Quer dizer, a gente eu acho que você viu no paper da Thaís. Eu vi exatamente, Maria. Se a gente considera, a gente está fazendo um trabalho como esse semelhante para o sertão. O sertão tem, só ele sozinho, tem quase 90 milhões de hectares, né? Tem quase 90 milhões de hectares. Então, olha, eu achei extraordinário, te parabenizo, né? Parabenizo aí seus orientadores, o Bonomi que eu estou vendo aqui também, parabéns, Bonomi, esse trabalho de adensamento que eu acompanhei, peguei lá do início, juntamente com a biorefinaria virtual, é fantástico. E, Nari, quando é que você volta para o Brasil? Conta aí. Não volto. Vou ficar um bom tempo aqui. Você ainda vai ficar um bom tempo aí, mas sua intenção é continuar aí para sempre ou você volta? Não sei dizer. Para sempre não sei, é muito frio aqui. Convence ela a voltar, Gonçalo. Ela volta, bom nome. Olha, isso aqui, Maria, eu sou super otimista do que... Eu amo o Brasil. Eu sou super otimista do que vai acontecer. Eu acho que a bioenergia é o caminho para o mundo, porque ela, diferente de eólica, solar, ela gera emprego, ela gera uma quantidade de atividade incrível. Eu não sei se você viu aí as startups. O Brasil tem um novo Vale do Silício em Piracicaba. O número de startups é uma coisa incrível. Pertinho de casa. Exato. E eu adorei saber, né, que você veio da FATEC, o Cunha acho que está aí ainda. Parabéns aí, viu, Cunha? Um trabalho incrível. FATEC de biocombustível. Porra, sensacional, rapaz. Olha, como eu disse, eu sou muito otimista e eu acho que o nosso caminho é esse aqui, sabe? É um caminho, o caminho da bioenergia, a gente vai desde o campo, que a gente não pode ignorar, né, os problemas socioeconômicos que nós temos, emprego a gente tem que gerar em todos os lados, e não é como o pessoal que diz, vamos fazer a transição, computação não tira emprego de ninguém, não, só vai reposicionar, beleza, vai reposicionar o cara que é um engenheiro e vai virar um engenheiro de computação. Eu quero ver você reposicionar um cara que só sabe mexer com enxada, pelo amor de Deus, isso é, né? A bioenergia nos permite isso. Você vai desde fazer uma transição das pessoas que têm, né, uma menor sofisticação na busca do emprego, até o limite do conhecimento, né, com as células combustível e todo esse trabalho. Pessoal, já demos aí uns 2 minutinhos a mais, mas valeu a pena, Nariê, fantástico, foi um prazer. Muito obrigada. Estamos aqui, bom nome, bom te rever. Parabéns, Nariê, parabéns, Gonçalo. Obrigada. Por ter chegado atrasado. Não, se vocês quiserem vir para Limeira, se vocês quiserem vir para a Unicamp de Limeira, me avisem. E aí, hoje eu era para estar em Barão, infelizmente não pude estar em Barão, mas
quando vocês vierem para a Unicamp de Limeira, por favor, me avisem, a gente toma um cafezinho. Bom demais, vamos fazer. É linda a Unicamp de Limeira. Mas, pessoal, bom nome, bom demais te ver, amigo. Prazer Tudo gigante. bem, Gonçalo? O Guilherme aqui também. Pô, e Nariê, genial. Obrigada. Só vou lhe pedir uma coisa, volte. Esse país precisa de todos os cérebros que ele tem, viu? E enquanto você estiver aí, vá formando o pessoal aqui, vá conectando. Tá certo. Tá Pessoal, certo. boa tarde a todos. Pô, fiquei muito tarde. feliz hoje. Muito Tchau, feliz. pessoal. Um abraço a todo mundo. Tchau. Até semana que vem. Abraço, tchau. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.